Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá, gente. Muito bom. Mais um momento de estudo aqui para valorizarmos a nossa vida, a nossa reencarnação e a nossa vida como espírito imortal. Nós estamos estreitando os laços com a Ivone do Amaral Pereira e estudando o livro A Luz do Consolador. No programa passado, nós encerramos ela dando vários comandos que Jesus deu, né? Várias frases, seja o seu falar se ensina ou não, amar os inimigos, e nós fomos ali explicando. E agora ela vem falando sobre essas frases que foram faladas. E aí ela diz o seguinte: são, como vemos, ordens de comando revolucionário, impelindo paladinos para a grandiosa batalha de encontrar Deus em si próprios. Então, todos esses comandos de Jesus, né, amar ao inimigo, na verdade, quem se beneficia é você. Como ela está dizendo aqui, é para encontrar Deus em si próprios, é para ter essa entrada no reino dos céus, né? E se mais não citaremos, será porque iríamos longe com a observação. O Evangelho, pois, se é uma escola onde aprendemos as doçuras do amor, é onde também encontraremos as atitudes corajosas do herói do ideal divino. E aí nós precisamos ter coragem para ser corajosos, colocar em prática essas verdades para nos libertarmos. É muita coragem para arrancar essas grades que nós fomos formando ao longo das nossas reencarnações por conta do nosso orgulho. Porque na hora que a gente compreender isso, nós vamos compreender a vida. E pode vir o que for, que nós vamos valorizar a vida. E nós não vamos cometer suicídio, nem nessa, nem nas próximas. Então, o importante é a gente compreender essas bases seguras que vão fazer com que cada um, na sua coragem, compreenda quem é você, como filho de Deus e espírito imortal. Nas mesmas condições, encararemos os espíritas. Os caracteres fracos, tímidos, indecisos, demorarão a se integrarem nos embates fornecidos pelo Espiritismo. Veja que, acho que 2 programas atrás, nós falamos sobre isso, né? Você é fraco, é tímido, é indeciso, porque isso vai fazer com que você demore mais ainda. Se você se identifica dessa forma, busque ajuda. Nós precisamos tomar decisões. Eu acompanhei um caso, né, de orientação espiritual, uma pessoa que tem um problema sério de coluna, sério, muito sério, né? Já fez cirurgias, já foi em vários médicos e não consegue solucionar. Então pediu uma consulta espiritual. E o Dr. Erma, né, que é o espírito, ele falou, quando entrou, ele falou: olha, é coragem. Como a pessoa não consegue ir para frente, então ela tenta ir para frente e recua. Então, essa indecisão de ir e vir, a questão acumulou tantos fluidos nela que bombardeou a coluna. E aí? Qual a solução? Tenha coragem para tomar soluções. A gente precisa, porque senão a gente fica dando desculpas, não decidimos, a vida se atrapalha, se sobrecarrega e adoece. Hoje a própria ciência mostra tantas doenças causadas pelas indecisões. O Emmanuel já falava que tem mais doença causada pelo pensamento do que por vírus e bactéria. Então nós precisamos sair da timidez, sair dessa fraqueza, dessa indecisão e a gente se questionar. Como Jesus falava, você quer entrar no reino dos céus? Quer? Então vai e entra. Só depende de quem? De você. E aí fala:
Também esta é doutrina para os fortes, ou seja, para aqueles que, em migrações terrenas do pretérito, tanto erraram e no além-túmulo tanto sofreram por isso, que agora dispuseram a uma reforma geral do próprio caráter através do Espiritismo. É o que nós vamos encontrar no livro Memórias de um Suicida. Ora, erraram, todos cometeram suicídio baseado no materialismo, vão receber as consequências, porque é a lei de ação e reação, mas todos ali desenvolveram a coragem para reencarnar e sanar, reparar o mal feito. E, com efeito, combater as próprias imperfeições diariamente, não ignorando que, se o não fizer, desonrará a própria doutrina a que se julgou filiar, socorrer necessitados sem possuir recursos suficientes para o mandato, confiante no auxílio do mestre Nazareno, medicar enfermos sem haver cursado medicina, subir a uma tribuna diante de assembleia numerosa que espreita pronta para a crítica, a fim de defender a verdade, sabendo que esse é um dever a que não poderá fugir, porque ainda ontem, em existências transatas, deprimiu a mesma verdade, enfrentar obsessores e fazê-los recuar dos abismos do mal para as suaves trilhas do amor e do perdão, certo de que é apenas intérprete das forças do céu, porque não possui virtudes para tão alto feito. Investigar o invisível com a própria fé e as forças do coração, porque sabe não ser anjo nem sábio, arvorar-se em secretário de entidades aladas para a produção de compêndios de moral, de filosofia ou de ciências transcendentes e apresentá-los ao mundo impiedoso com suas críticas. Não sendo escritor e tampouco possuindo diplomas universitários, submeter-se à vontade dos mentores espirituais e executá-los, sobrecarregando-se dia a dia das mais pesadas responsabilidades perante os homens e os espíritos. Ser levado por amor a Jesus a perdoar e esquecer os ultrajes que lhe ferem o coração e conturbam os espíritos. Renunciar a cada dia, às vezes até mesmo às mais doces aspirações do coração, morrendo para si mesmo, a fim de ressurgir para Deus e, acima de tudo, filiar-se às falanges dos discípulos de Jesus e dos baluartes da terceira revelação. Não será dispor de forças supremas na terra? Não será corajoso por excelência? E convenhamos que é desses tais que Jesus precisa agora, como ontem precisou dos pecadores, dos mendigos, dos maus vistos pela sociedade, para a propaganda da sua doutrina. Únicos indivíduos que, apesar das imperfeições que portavam, estiveram à altura de compreender e executar os sacrifícios necessários à difusão da grande nova que surgia. Então, a Ivone está falando aqui da vida dela também, do que ela abriu mão para se dedicar à doutrina espírita. O convite que Jesus nos faz para a gente abrir mão do nosso tempo, muitas vezes ocioso, porque quanto tempo você tem para investir em alguém? Quais são os trabalhos que você faz? O que você pede para as pessoas ajudarem outras? Aqui na rádio, todos nós precisamos da rádio. A rádio é uma fonte que mata a nossa sede. A rádio é um remédio para a nossa alma. Todos nós precisamos. Aqui tem um clube da fraternidade. Lute por esse clube. Divulgue esse clube. Dê oportunidade para seus amigos manterem a rádio, serem mantenedores da rádio. Olha o benefício que nós juntos criamos aqui na rádio. Hoje o meu tempo eu dedico aqui,
para estudar, para ler. Não cobro nada. Mantenho a rádio. Quem escuta a rádio, que mantenha a rádio, para que outras pessoas possam usar. Isso aqui, a rádio, é um grande banquete para quem tem fome vir e comer, se alimentar. E muitas vezes nem vem, está em algum lugar que escuta algumas coisas que faz a diferença. Então nós precisamos investir o que nós temos, o tempo, o nosso dinheiro, as nossas ideias, as nossas palavras, as nossas ações. Precisamos fazer coisas, registrar a nossa passagem pela terra, fazendo o bem sem olhar a quem. Porque fazer para os nossos já é obrigação, já está dentro do planejamento. Mas nós precisamos fazer algo a mais, que a gente muitas vezes deixe de lado alguém que nos tem, para que a gente se doar para quem nunca teve ninguém. Então, isso aqui é um grande convite que a Ivone está fazendo para todos nós, através da orientação de Jesus, para que a gente se empenhe em ser diferente, que a gente realmente queira aproveitar essa reencarnação. E aí ela diz: muitos de nós realmente ainda não somos verdadeiros espíritas, nem verdadeiros cristãos. Ponto. Então, a gente pode fazer uma grande reflexão, né? O que é ser cristão? O que é ser espírita? Você é cristão? Você é espírita? Porque a pessoa que é vegana, o vegano, ele não come nada de origem animal. Ele está ali num esforço, né, para seguir. Quem é carnívoro vai lá e come a sua carne. Muitas vezes nem se toca do que está fazendo. Então, quando nós decidimos por uma profissão, que às vezes é um sacrifício muito grande para aquela profissão, mas vamos ali nos sacrificando, porque aquilo ali traz um prazer íntimo muito grande, né? Então, nós o tempo inteiro estamos decidindo qual time nós vamos torcer, aonde é que nós vamos, o que a gente gosta. Mas ser cristão. Então, pega uma reflexão, pega uma frase, um ensinamento de Jesus, só um, e tenta ver o que daquele ensinamento você já consegue colocar na prática. E aí vai um de cada vez. O que é ser espírita? Tem um livreto da Joana de Ângeles, que é um livreto mesmo, que ele foi fruto de uma palestra que ela deu, que o Divaldo deu, né, falando os novos rumos da casa espírita. E ali ela traz uma proposta triangular de qualificar, espiritizar e humanizar a casa espírita. Gente, é tão profundo, porque às vezes a gente está frequentando a casa espírita, mas como a dona Ivone fala aqui, nós nem sabemos o que é ser espírita. Então, eu recomendo que as casas espíritas, as pessoas que trabalham em casa espírita, façam um grupo de estudos desse livreto, Novos Rumos da Casa Espírita, que é a proposta de qualificar, humanizar e espiritizar os integrantes da casa espírita, para a gente ter noção do que é ser cristão. Recomendo ler o livro Paulo Estevão, que vem falando sobre a casa do caminho. Ser cristão é aquilo ali. Não é ser assistencialista, dar as coisas, é dar-se. Não é doar o que tem, é doar-se. Não é deixar para alguém fazer, é fazer, é se ligar às pessoas. Então, nós temos material, mas a gente precisa ir colocando na prática todo esse material que nós já temos. E ela fala assim: mas também já não seremos homicidas, nem roubadores, nem traidores, nem devassos, nem ébrios, nem adúlteros, nem suicidas. E aí a gente precisa
pensar, nesta reencarnação, eu sou um suicida? Eu já pensei nisso em algum momento? Eu me cuido, eu cuido do meu organismo, eu cuido dessa casa aqui, que é o meu corpo, né? O que eu faço da doutrina espírita? Qual é o tema da doutrina espírita que mexeu comigo? Quando eu vou tomar uma decisão, a doutrina espírita, né, os ensinamentos da doutrina espírita, interfere na decisão que eu vou tomar? Ou a doutrina espírita é apenas um local que eu vou ocupar meu tempo, fazer amigos e assistir uma palestra? Então, qual é a relação que cada um de nós tem com a casa espírita e, na prática, com os ensinamentos da doutrina? Isso é uma reflexão individual, que cada um de nós tem que saber sobre isso. E ela diz: observaremos, então, que nosso progresso dentro do ensino espírita ha sido fabuloso, pois ainda ontem fomos tudo isso, não obstante alguns deslizes que mais ou menos ainda praticamos. Devemos, portanto, ver uns nos outros espíritos valorosos que lutam contra as próprias imperfeições, sob a redentora proteção do Consolador enviado pelo Cristo de Deus. Então, nós temos que saber, assim, na ponta da língua, quais são as minhas imperfeições e quais são os meus projetos para eu botar em prática para vencer essas imperfeições. Então, nós temos que ter isso com muita clareza, porque senão a gente dá conta das imperfeições de todo mundo, a gente faz um programa de evolução para todo mundo, mas nós ficamos só apontando o dedo na crítica, né? Não vejamos em nossos irmãos de crença, ainda imperfeitos, espíritas indesejáveis, mas pupilos de uma doutrina celeste, recém-libertados de terríveis correntes malignas. Nós não sabemos. Tem um caso que o Divaldo, o Altivo, contou, que tinha um casal, né, que eles tinham filhos e ela era uma mãe muito relaxada, né? E todo mundo percebia no centro como ela era relaxada. As crianças estavam sempre gripadas, sempre com o nariz escorrendo, sempre com as roupas desorganizadas, né? Então, era um casal que frequentava lá o centro, mas percebia-se que tinha... E todo mundo comentava: que absurdo, que mãe, e olha que frequenta a casa, sabe sobre tantas as coisas, né? Estuda, é uma pessoa que tem uma condição financeira, mas os filhos sempre dessa forma. E aí passou o tempo, e aí essas pessoas saíram da casa espírita, e aí uma vez o espírito explicou, dizendo que ela, como mãe, como mulher, ela teve muitas reencarnações seguidas ligada à questão religiosa de clausura. Ela não tinha sido mãe nas reencarnações passadas. Ela não sabia como cuidar daquelas crianças. E ele, como pai, também, muitas reencarnações ligadas às questões religiosas de clausura. E os dois se juntaram para receber aqueles espíritos, e nenhum nem outro tinha a experiência da maternidade e da paternidade nas vidas próximas passadas, né? Então, muitas vezes a gente julga e a gente não tem a menor noção do que seja aquilo. Por isso que a gente tem que ter um espelho. Identificou: nossa, essa mãe trata mal essas crianças, e eu trato mal os meus filhos? Se eu tiver filho, eu vou tratar mal? Ou eu tratei mal quando eu estive? Então, que seja cada situação servir de um espelho para nós próprios. E ela fala: e se, por nossa vez, nos julgamos harmonizados com os esplendores da verdade, estendamos até eles nossos afetos, auxiliando-os quanto possível
a se integrarem na verdadeira essência da doutrina espírita, que é poderosa bastante para reeducar os necessitados de forças renovadoras e de luzes espirituais. Então, não basta a gente falar, não, eu sou espírita, e se colocar num patamar que ainda não nos cabe, né? Mas a gente precisa, o quê? Divulgar essa luz que é a doutrina espírita, né? Lá no nosso trabalho, lá no abrigo, é muita gente, né? Muito grande, muita gente. Então, quando nós cadastramos, matriculamos a família, nós não perguntamos a religião, porque isso não nos interessa. Mas passou da porteira, lá é um sítio, né? Passou da porteira, dentro do sítio, só se fala à luz da doutrina espírita. Todas as orientações e todas as explicações, todas são à luz da doutrina espírita. Quem não quiser ouvir, não venha. Mas nós não nos adaptamos à assembleia. Nós não nos adaptamos às pessoas que vêm em busca de orientação. Entrou lá, falamos da doutrina espírita, damos palestras, conversamos e perguntamos e analisamos se a pessoa está entendendo o que está sendo falado, para que a pessoa não fique com a mente completamente desligada e ela vai embora e você não sabe o que ela conseguiu compreender daquilo. Então, dá muito trabalho, mas é assim que a gente faz. A gente conversa e depois fala, o que você entendeu? Fala, eu entendi. Fala para mim o que você entendeu. E aí, ao falar, a gente vai entendendo o que a pessoa conseguiu raciocinar, conseguiu entender, se aproximou ou não, ou se faz necessário uma explicação mais profunda. E aí a Ivone continua. E todo esse trabalho que somos chamados a executar será labor para espíritos fortes, porquanto, tal como aconteceu aos primeiros discípulos do Nazareno, também teremos de desenvolver lutas árduas para o estabelecimento das verdades celestes sobre a terra. Supremo ideal daqueles que já conseguiram predisposições para a comunhão com a força suprema do eterno bem. Então, a Ivone fala que realmente a doutrina espírita, ela aliás, o Raul Teixeira, ele tem uma palestra, né, que ele fala que ser espírita não é para quem quer, né, é para quem tem coragem, porque primeiro você tem que se desnudar, tem que fazer uma avaliação identificando seu lado negativo. Tem que fazer uma proposta de reforma íntima, de análise. Tem que fazer um programa de avanço, de progresso espiritual. Então, como ela vem aqui no texto, não dá mais para a gente ficar na timidez, na indecisão, na fraqueza, porque a doutrina espírita, ela é única, ela é individual. Você veja que não tem diretrizes institucionais, não tem uma pessoa que comanda a doutrina sabiamente, porque a doutrina é dos espíritos, justamente para que não se tenha o quê? Um líder, que não tenha uma pessoa de referência. Quem é a referência da doutrina espírita? Jesus. E Jesus falou, o que eu faço, vocês podem fazer, e muito mais. Então, a própria constituição da doutrina espírita é maravilhosa porque dá para cada um de nós a responsabilidade de ser o que é, né? Então, que a gente aproveite esses estudos, que vamos nos debruçar no Livro dos Espíritos, no Evangelho. O Céu e o Inferno é um livro que é um manual, porque os espíritos ali contam como desencarnaram, por que desencarnaram, como é que estão no mundo espiritual. Então, eles dão a dica e, muitas vezes, eles dão a solução para os nossos problemas, porque não tem um problema nosso que a gente não encontre uma solução maravilhosa em algum livro sério da doutrina espírita. E muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.